todos muito bem-vindos ao canal Finanças do Cristão. Eu desejo para todos a paz do Senhor Jesus, para meus amigos, nossos irmãos em Cristo que têm nos acompanhado. Hoje nós vamos iniciar uma série chamada A Mente do Cristão, a mentalidade do cristão. Nós vamos estar aprendendo, segundo a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer que o cristão pense relacionado a finanças. A gente vai estar vendo aqui, a partir do capítulo 12 de Êxodo, justamente sobre a saída do povo de Israel do Egito. Nós vamos estar vendo como que Deus mudou a sorte daquele povo quando eles decidiram clamar a Ele, obedecer e confiar no Senhor. A partir do capítulo 12, a partir do versículo 31, a palavra de Deus diz o seguinte: Naquela mesma noite o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Versículo 33 diz assim: Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Preste atenção aqui a partir do versículo 35, diz assim: Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Então, o que a gente vai estar falando sobre... Como é que a gente vai estar falando sobre isso agora, nesses dias, durante os próximos vídeos? Sobre a mentalidade do cristão. Queridos, Deus já havia prometido para Abraão, 430 anos antes de eles saírem do Egito, que eles iam, primeiro, ser cativos numa terra estrangeira. E segundo, que quando eles saíssem, o próprio Deus iria mudar a sorte deles. O que acontece? A partir do capítulo 15 de Gênesis, você vê Abraão questionando com Deus, perguntando para Deus: Deus, como é que o Senhor prova que o Senhor me ama, se o Senhor ainda não me deu filhos, se o Senhor, se tudo aquilo que eu tenho vai ficar para o meu servo? E o Senhor falou para ele assim: não, Abraão, tudo que você tem vai ser para a tua descendência. E a palavra fala que Abraão adormeceu e num sonho Deus mostrou para ele que o povo, aquela grande nação seria cativa em terra estrangeira, mas que quando ela saísse, e falou até o tempo, cerca de 400 anos, que quando eles saíssem dessa terra estrangeira, que Deus iria ferir, eles iriam sair com os despojos daquela terra, com o melhor daquela terra. E a gente vê o cumprimento dessa promessa lá em Êxodo 12. Por que eu quero dar o exemplo dessa palavra, queridos? Porque essa palavra é a palavra que muitos cristãos têm recebido nas suas vidas. É essa palavra que muitos têm vivido hoje. Deus tem dado essa promessa, mas infelizmente, devido à pressa, devido à arrogância, devido à incredulidade, à falta de fé e tantos outros fatores, essas pessoas não têm tomado posse da bênção. Deus prometeu para aquele povo que quando eles saíssem da escravidão, eles sairiam prósperos, saudáveis e fortalecidos. E aquele povo, de certa forma, demorou a tomar posse da bênção, mas tudo isso tinha um propósito na vida deles. Deus tinha determinado esse tempo, cerca de 400 anos, e eles ficaram exatamente 430 anos servindo ao Egito. Só que o que acontece? Por que eu quero conversar com você a respeito de mentalidade do cristão? Porque tem muita gente hoje que, apesar de receber a promessa, saber quem é aquele que está te prometendo, que ele é fiel para cumprir, não toma posse da bênção. Acaba rejeitando a bênção, acaba não crendo na bênção e diz assim: isso nunca vai acontecer comigo. Pode acontecer com fulano, pode acontecer com ciclano. E muitas vezes é uma pessoa que está na igreja, é uma pessoa que é cristã, crê que o Senhor salva,
crê que Jesus cura, mas ele não crê que Deus pode dar prosperidade para ele. Ele não crê que Deus pode resolver o problema financeiro dele. E acaba jogando fora a sua bênção. Para você ter uma ideia, querido, da prosperidade que Deus entregou para o povo de Israel, num dia eles eram pobres, escravos. 24 horas depois, eles eram milionários. Eles eram a nação mais rica da face da terra. Por quê? Porque eles levaram os despojos do Egito. Para você ter noção daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está apresentando para vocês. A quantidade de ouro, prata que os israelitas ofertaram quando Moisés pediu uma oferta para construir o tabernáculo, para construir todos os utensílios do tabernáculo. Foi essa aqui, ó. O peso, para ilustrar a vasta riqueza dos israelitas, quando eles saíram do Egito, quando Moisés pediu uma oferta voluntária para edificar o tabernáculo, eles deram cerca de 1 tonelada de ouro, de prata um pouco mais de 3 toneladas e de bronze cerca de 2,5 toneladas. Isso aqui, queridos, que a gente está falando com vocês é o seguinte: aquelas pessoas que tomaram posse da bênção e souberam como utilizá-la. Uma parte só da população, do povo de Israel, pegou essas ofertas, 1 tonelada de ouro, cerca de pouco mais de 3 toneladas de prata e 2,5 toneladas de bronze. Esse povo ofertou para o tabernáculo, para o templo de Deus. Esses foram as pessoas inteligentes que não tiveram a mentalidade mesquinha, ou que entenderam que o mesmo Deus que um dia que você é pobre, no outro dia ele te faz rico, te faz próspero. Essas pessoas entenderam isso, mas infelizmente, queridos, a gente pode ver mais lá na frente no livro de Êxodo que tiveram alguns que infelizmente não entenderam isso. E o que eles fizeram? Eles jogaram fora a bênção que Deus tinha para eles. Tá, Estélio, como que eles jogaram fora? Capítulo 32 de Êxodo. Você vai lá você vai estar vendo sobre o bezerro de ouro. Pessoas que pegaram aquelas ofertas, aquilo que Deus entregou para eles, ordenou que eles pedissem. Para quê? Para fazer deles uma nação próspera. Eles pegaram essa preciosidade, tudo aquilo que Deus tinha dado para eles e construíram um bezerro de ouro. Então, queridos, a partir de hoje a gente vai estar iniciando uma série falando sobre a mentalidade do cristão, a mentalidade que o cristão precisa ter para alcançar a vitória e a sua liberdade financeira. Amém? Eu te vejo nos próximos vídeos. Acesse o nosso blog em finansasdocristão.blogspot.com.br. Curte a nossa página, a nossa publicação no Facebook, www.facebook.com/finançasdocristão. Clica em inscrever-se aí no nosso canal, no meu canal, Estélio Arias, no canal Finanças do Cristão. Compartilha com os teus amigos, com os teus irmãos, com a tua igreja. Leva essa palavra para a tua igreja, compartilha com todos e assim você vai estar ajudando o nosso ministério. Meu muito obrigado. Até o próximo Finanças do Cristão. Até mais.